Olá, tudo bem com você? Mais um vídeo aqui em nosso canal e o tema desse vídeo é muito importante. É o perigo se aproxima. Vem comigo. Bem, gente, eu ouvi através de redes sociais o presidente Jair Bolsonaro dizer várias vezes que janeiro do próximo ano será um mês muito difícil para o Brasil. O Brasil entrará numa época muito difícil. Fiquei pensando quais as coisas que vão levar o Brasil a ter esse momento tão difícil como o presidente Bolsonaro tem falado. Eu cheguei à seguinte conclusão, gente. Tem tudo a ver com as eleições americanas no dia 3 de novembro próximo, não é? Onde dois candidatos, o presidente atual Donald Trump, que é republicano, que é um presidente, um candidato da direita, e o candidato democrata Joe Biden, que é um candidato também, aliás, que é um candidato da esquerda. Por que isso tem a ver, gente? Ouça essa frase. Joe Biden é um cavalo de Troia da esquerda radical. Quem disse isso? O vice-presidente americano Mike Pence. E completou: estão em jogo a lei e a ordem. Não se trata de saber se o país, ou seja, se a América, será republicana ou democrata. É se depois das eleições, se os Estados Unidos continuarão sendo Estados Unidos. Joe Biden y Kamala Harris quieren una revolución cultural. Si los dejamos, van a convertir a nuestro país en una utopía socialista. Socialist utopia. Su familia no estará segura en el Estados Unidos de los demócratas radicales. El presidente Trump está luchando contra las fuerzas del anarquismo y comunismo. Es una de las premisas de la convención republicana, las implicancias que tendría una posible llegada de la izquierda radical a la Casa Blanca, testimonios de un evento que prometió diferenciarse de lo presentado por los demócratas la semana pasada, y lo hizo explícitamente una y otra vez. Las mismas políticas socialistas que destruyeron países como Cuba y Venezuela no deben tener cabida en nuestras ciudades y nuestras escuelas. Uno de los puntos más fuertes de la noche fue el discurso de Kimberly Guilfoyle, la nuera del presidente y ex esposa del actual gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom. Una locución en la que se descargó contra Joe Biden y Kamala Harris. Lo mejor está por venir. Y que complementó su pareja, el hijo mayor de Trump. Joe Biden es básicamente el monstruo del lago Ness. Él asoma la cabeza de vez en cuando para postularse para presidente, luego desaparece y no hace mucho en el medio. El presidente, en tanto, apareció con ex rehenes estadounidenses liberados bajo su gobierno y con trabajadores de la salud. Estos son mis amigos, estos son los increíbles trabajadores que nos ayudaron tanto con el COVID. Queremos agradecerles a ustedes y a todos los millones de personas que representan. O que de fato está acontecendo? Todo mundo sabe que os Estados Unidos é o bastião, é o fundamento, É o modelo da democracia no mundo inteiro. Todo mundo sabe disso, não é? Então, o que está em jogo nas eleições americanas é muito mais do que um partido, democrata ou republicano, é muito mais do que um candidato, é a sobrevivência da democracia. É a sobrevivência ou a continuação dos valores familiares, religiosos, da paz social e os valores morais. Porque todos sabem, que Biden, candidato democrata à eleição presidencial americana, está levando para os Estados Unidos a esquerda radical. Todo mundo sabe disso. O socialismo, que os governos americanos tanto lutaram contra. Vocês se lembram da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia? Quanto tempo, quantos milhões
bilhões de dólares foram gastos, não é? O mundo todo foi afetado por essa guerra, ou seja, era a democracia americana, capitalismo americano contra o socialismo ou o comunismo russo. E isso perdurou muito tempo. Então, o que está acontecendo hoje? A possibilidade de tudo aquilo que os americanos lutaram tornar-se de fato parte da América. Nós vivemos hoje um movimento muito grande, que é um movimento crescente do socialismo. América do Sul, por exemplo, a Argentina, não é? Está sofrendo. Nós temos a Venezuela, nós temos agora a Bolívia, depois que das eleições agora, voltando para o socialismo. Nós temos outros países namorando o socialismo e agora a possibilidade dos Estados Unidos também ser um país socialista, como é o México, um país vizinho. Então, a agenda do candidato Biden é uma agenda de esquerda radical. E inclui tudo que o Brasil está lutando contra depois da direita, depois que a direita assumiu, né? O aborto, a segregação racial, divisão por gênero, direitos das minorias, grupo feminista radical ou grupos radicais, né? Convulsão social e tantas outras coisas, né? Ou seja, o Brasil tem lutado contra isso e o Brasil tem se posicionado alinhado com os Estados Unidos através do presidente Jair Bolsonaro e do presidente Donald Trump, e possivelmente, se Biden ganhar, como ele disse que vai retaliar o Brasil, que vai colocar sanções contra o Brasil, não será bom nem para o Brasil, nem será bom para as outras nações. Além de tudo isso, o presidente Donald Trump, por mais defeito que tem, porque ele é homem, ele é aquele que é amigo de Israel e tem levado a paz através de acordos de paz entre Israel e os países árabes. E tudo isso não terá continuidade através de Biden. O que é a agenda de Biden? A agenda que Obama tinha, que era o quê? Fortalecer o programa nuclear do Irã, que é inimigo número 1 de Israel e inimigo daquele povo ali do Golfo, né, daquela região. Então, é um perigo não somente para o Brasil, mas também para as outras nações. Então, o que está em perigo no dia 3 de novembro, o dia da eleição americana, são as bases da família, da moral, dos bons costumes, dos valores individuais conquistados, né? Baseados em princípios judaicos cristãos, ou seja, princípios bíblicos que possivelmente serão abalados muitas coisas através da vitória de Biden. Existe um movimento mundial por trás de tudo isso aí, usando as agências reguladoras internacionais, tais como a ONU, a OMS e outras agências internacionais, manipulando, né, a religião, que assim como a democracia tem se colocado como barreira a esses desvalores da esquerda. Ou seja, o mundo está caminhando para ser anticristão. O mundo está caminhando para ser vermelho, né? Mas até a religião, gente, que essa barreira, né? Que esse último estágio também está ruindo. Qual é a maior religião cristã do mundo? O catolicismo, né? E o Papa Francisco, o que ele tem feito? Vocês viram as igrejas católicas sendo incendiadas e depredadas no Chile? O que ele falou? Nada. Ele falou da Amazônia pegando fogo. A Igreja da Assunção, nas proximidades da Praça Itália, em Santiago, foi incendiada no domingo depois de ser atacada por encapuzados em meio a uma grande manifestação pelo primeiro aniversário do início dos protestos no Chile. A pequena igreja foi o segundo templo a ser atacado durante os atos. Quando a cúpula pegou fogo depois do desabamento da estrutura, vários manifestantes comemoraram. Ao mesmo tempo, protestos ocorriam ao redor da Praça Itália, rebatizada por manifestantes como Praça da Dignidade, para comemorar o dia em que começaram os protestos que forçaram o governo a implementar um plebiscito sobre uma reforma constitucional. Vocês viram a China derrubando igrejas cristãs e perseguindo cristãos?
Mas vocês viram o Papa falando alguma coisa? Nada. Ele foi aliança com o governo chinês para nomear bispos de acordo com o comunismo ali na China. O Vaticano assinou hoje um acordo histórico com a China para restabelecer as relações diplomáticas rompidas há quase 70 anos. Depois de décadas de negociações, a China concordou em reconhecer a autoridade do Papa como chefe da Igreja Católica no país. Em troca, Francisco reverteu a excomunhão de 7 bispos nomeados pela China. Desde 1951, quando o líder comunista Mao Tse-tung rompeu relações com o Vaticano, existiam 2 igrejas na China. Uma oficial, com cerca de 60 bispos, e outra clandestina, gerida pelo Vaticano, com 30. A partir de agora, todos serão reconhecidos e as futuras nomeações serão feitas em comum acordo. Mas o que ele fez, gente? Bem, ele disse em um filme que ele fez uma frase que chamou a atenção dos católicos do mundo inteiro. Ele disse: casais gays têm direito à união civil e que os homossexuais são filhos de Deus. É uma declaração inédita do Papa Francisco. Os casais homossexuais devem ter direito à união de facto. Numa entrevista de um documentário intitulado Francesco, apresentado no Festival de Cinema de Roma, o Sumo Pontífice defendeu, nas suas palavras, que os homossexuais têm o direito a ter uma família. Eles são filhos de Deus. Segundo o Santo Padre, é necessária uma lei de união civil. Francisco já tinha evocado esta possibilidade, sobretudo enquanto arcebispo de Buenos Aires, mas não tinha abordado ainda a necessidade de criar um enquadramento legal que salvaguarde a proteção do direito à união. Ninguém é contra os homossexuais, cada um tem sua opção, não é? E é responsável pelas suas decisões. Mas a Igreja Católica sempre foi o fundamento moral sobre esses assuntos, não é? Não fazer casamento de divorciados, é contra o aborto, é contra a homossexualidade, tido como pecado, mas, no entanto, esse Papa, que é um Papa comunista, não é? Que está se colocando a favor do socialismo mundial, diz em um filme, ou para todas as pessoas ouvirem, que o casamento gay precisa ser legalizado. Preste bem atenção, gente. Ele pode falar isso? Pode, mas não como Papa. Como Papa, ele representa toda a Igreja Católica. Ele pode falar isso se ele pedir demissão, se ele sair, porque aí seria uma opinião pessoal dele. Mas quando ele fala como Papa, ele está emitindo a opinião de milhares e milhões de católicos no mundo inteiro, que não concorda com ele, né? Por exemplo, grupos católicos conservadores consideram essas atitudes do Papa como heresia. Esses grupos classificam Francisco como um Papa que não vê a atividade homossexual como gravemente pecaminosa, que não se opõe ao aborto e que aproximou o Vaticano de outras religiões mundiais, buscando a unidade aonde não tem. Enfim, nós estamos vendo tudo isso acontecer, né, na religião e na política. Se o candidato Biden vencer, os Estados Unidos começam a cair a partir do dia 3 de novembro. Por quê? O candidato ganha, ou Biden ou Trump ganha 3 de novembro, mas vai assumir em janeiro, no início de janeiro. Não é? Por isso que o presidente Jair Bolsonaro fala do perigo que o Brasil corre em janeiro. Então, levando o quê? Perigo para o mundo. A Igreja Católica, com o Papa Francisco, apoia a mesma agenda de Biden, que é a agenda socialista, a agenda da esquerda. O mundo está sendo preparado para ser anticristão, para derrubar todos os valores baseados na Bíblia. E assim, receber o filho do diabo, o antimessias, o anticristo, né? Que governará o mundo com anarquia, perseguição, violência, injustiças, e levará as nações a marcharem contra Jesus Cristo na guerra do Armagedon. Então, é um período muito difícil que nós estamos vivendo. Por exemplo, eu sei que tanto Biden como Trump são pessoas que têm defeitos, mas, no entanto, eu sei
que a agenda de Trump é uma agenda conservadora, é uma agenda, não é, voltada mais para os valores conquistados pela família, do que abrir mão de todos os valores como o Biden está fazendo e possivelmente, se ganhar, vai fazer. Bem, gente, chegamos no final desse vídeo. Se você gostou do vídeo, você pode dar o seu like, ou se não gostou, dá o seu dislike, mas se manifeste, por favor. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque o canal precisa crescer, e a sua inscrição é muito importante, como também é importante você escrever abaixo do vídeo sua opinião, uma mensagem. Não importa, ela será respeitada. E outra coisa também importante é você compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajuda. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.